que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô seguindo o meu propósito? Será que eu preciso de um propósito? Vocês têm um propósito? Ai, gente, será que eu tô perdida? Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Bom, pauladas, o que eu preciso fazer pra transformar o meu propósito no propósito de vocês? O que vocês querem pra me darem um apoio lá na Aurelo e no Apoia-se? Pra dar aquela curtida no Instagram, pra comentar no Spotify, pra compartilhar o episódio com os amigos. Que é? Tô pagando! Vamos colaborar e a gente compartilhar deste propósito maravilhoso, entendeu? Vocês perceberam a Paula Zen aqui, né, gente? Bom, como vocês já devem ter percebido, o propósito desse episódio é dar paulada no propósito. E com este propósito em mente, eu chamei a maravilhosa Luanda Vieira. Eu tô aqui nervosa, gente, de gravar com essa mulher. Jornalista que entende de tudo e mais um pouco de moda, beleza e bem-estar. Podcast no Nada Óbvio, o Corre Delas. Ela que é palestrante, consultora de diversidade, equidade e inclusão, influenciadora e que logo menos vai lançar o seu primeiro livro de ficção. Nossa Senhora. Tá bom? Tá bom, véi? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Acho que falar de propósito tem altos e baixos aí, vai render. Vai render, né? Assim, fazendo o roteiro, eu falei, gente, tem muita coisa pra gente falar. Porque é altos e baixos, é bem isso. Baixos. E aí eu já queria começar assim. Você acha que todo mundo precisa ter um propósito de vida? E você tem um? Olha, eu acho que não. Eu tô cada vez mais pensando que não. Porque a gente tem que… É tanta coisa que a gente tem que aí você fica… E meu propósito? Aí a gente acaba ficando numa obsessão que deixa a gente pra baixo se a gente não encontra. E eu tenho entendido também que o propósito vai mudando ao longo da vida se você tem ele, sabe? Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, criança… Crescendo, quando eu comecei a pensar o que eu queria ser. Jovem. O meu propósito era… Eu queria muito ser jornalista de moda e trabalhar numa revista de moda e ser editora de moda. E aí é muito engraçado porque o meu propósito era muito sobre mim, sabe? O que eu queria pra mim, independente do que isso ia entregar pro mundo. Era muito focado no que eu queria da minha vida, assim. Sim. Era o seu objetivo da sua vida. Tipo, e esse era o meu propósito. O que você quer ser quando você crescer, né? Era essa a resposta a essa pergunta. Eu entendi propósito como uma coisa pra mim, ter um objetivo… Trabalhar para chegar nesse objetivo. Cheguei no objetivo, enfim. Mas não necessariamente quando eu cheguei, mas acho que hoje, assim, a Luanda de hoje entende que o meu propósito não é mais só sobre mim, mas é o que eu faço da minha profissão, como ela pode ajudar outras pessoas, sabe? Então, hoje o meu propósito é ajudar mulheres negras e inspirar, principalmente em relação à saúde mental, porque eu não quero… Olha que doido. Eu não quero que elas cheguem no lugar que eu cheguei por conta do meu propósito, que é um lugar de adoecimento, sabe? De esgotamento e tudo mais. Então, acho que esse propósito, ele vai mudando ao longo da vida. E a gente entende se é um propósito ou não. É uma vontade minha, mas não necessariamente ela precisa ser um propósito, sabe? Acho que é confuso até. Tá certíssimo. Eu acho que é muito confuso, porque assim, o que é o propósito? Sei lá, eu não achei meu propósito, não sei se eu tava bêbada, ele passou batido, entendeu? Se ficou na caixa postal, se eu perdi. Mas eu também fico assim, o que é esse propósito? Porque eu acho que às vezes fica essa coisa, o seu propósito é esse, o meu propósito, o nosso propósito. Tem que ser essa coisa grandiosa, altruísta. Exato. Precisa ser pra fazer o bem pra humanidade? Ou pode ser uma coisa só pra mim? Sei lá, eu já sou de esquerda, já não tô fazendo bem pro mundo. Tô fazendo bem pro mundo mais que muita gente, eu acho, entendeu? Total. Mas eu fico muito nessa dúvida, assim. Se tem que ser essa coisa grandiosa, tipo, eu já achei e não percebi que aquilo era o propósito. Ou é isso, tipo assim, tem que ter o propósito. Porque senão também a gente fica meio atrás disso, né? E não acha. E uma coisa que eu tenho pensado é…
ele precisa ser grande mesmo? Ele não pode ser uma coisa mais simples e realista? Eu não acho que ele precisa ser grande. Eu acho que essa história do grande, ela veio com as redes sociais, essa coisa da gente se comparar o tempo inteiro. Porque acho que é do ser humano se comparar. É aquela história da grama do vizinho é mais verde e tudo mais. Mas as redes deixou isso cada vez mais latente, assim. A gente olha, se você não tá num dia bom, você abre as redes sociais, sua vida é uma bosta de todo mundo, tá maravilhosa, ainda que a gente saiba que seja um recorte. Cara, sabe? isso a gente é irritante. sabe, mas a gente cai nessa. Todo dia. Todo dia tá lá caindo igual um patinho. Total. Aí você tem que falar pra você mesmo, mas isso é tudo mentira. Mas fala, mas a pessoa tá lá. Ela tá lá. Tá lá viajando, tá lá vendo a aurora boreal. E eu tô aqui. Sem previsão de férias. Exato. Sofrendo Acho de que novo. essa busca pelo propósito coloca a gente num lugar pra baixo, assim, sabe? Até de duvidar da nossa capacidade, de achar que o que a gente faz não é grandioso o suficiente. Não é legal o suficiente. Porque às vezes fica essa pessoa assim, ai, porque eu achei o meu propósito. E a pessoa posta, o meu propósito é esse. Estou seguindo o meu propósito. E parece que assim, nossa, ela é uma pessoa iluminada. Os caminhos estão se abrindo. Ela tá caminhando pra aquele tapete vermelho, assim… Perfeito, lindo, maravilhoso. Aí você olha pro lado, bem John Travolta. Exato! Eita, o meu propósito é o quê? Meu propósito é o Paulada? É tipo, é um podcast? É isso? O meu propósito é tipo, sei lá, o que eu deixei pra trás, eu perdi, eu passei por ele. Então, assim, a gente fica muito perdido. E eu acho que, assim, não tem muito como a gente falar disso sem falar também de frustração, né? Eu já dei paulada na frustração com a Maria Bopp. Porque aí a gente fica nisso. É frustração de, tipo, falhei no meu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito. Então, frustra a gente não saber o que é o que é um propósito. Se eu achei o meu e eu não consegui realizar. E aí a gente fica sempre assim, nessa busca incessante por alguma coisa e sofrendo pelo que não foi. Exato. E eu acho também que o propósito tem muito a ver com classe social, sabe? Porque quando eu vejo pessoas falando de propósito, elas estão falando sobre trabalho, coisas que eu quero conquistar, e aí, inevitavelmente, o trabalho passa por esse lugar. Ou elas estão falando de um lugar que resolvi largar tudo e viver num lugar maravilhoso e tal, que tá completamente relacionado à classe social. Eu não posso largar tudo e viver. Encontrei o meu propósito, que é viver no campo, colhendo. Adoraria, sabe? Minha saúde mental, nossa, agradeceria, mas não posso. Então eu acho que também tem esses recortes de tipo, quem pode ter um propósito, sabe? Quem pode se dar o luxo de, vou pensar aqui num propósito e correr atrás dele. Então esses altos e baixos que eu tô falando. Ao mesmo tempo que eu tenho um propósito, eu fico, mas será que eu tenho que ter um propósito? Será que eu tenho que falar sobre isso, sabe? Sim. Continuar espalhando a história do propósito. A palavra do propósito. Exato, é muito doido, é muito doido. Eu acho que… E também assim, sei lá… o seu propósito, tipo, é o seu sonho? São coisas iguais? São coisas separadas? Eu levo o propósito como um sonho. Tipo, sei lá, o meu propósito é cuidar dos bichinhos. E o meu sonho é abrir uma ONG. Sei lá, tipo assim, tem o propósito é essa coisa maior. E aí o sonho é meio como a gente vai realizar o propósito. Sim. A expressão do propósito vai no sonho. Fiquei um pouco nessa reflexão. Mas você falou uma coisa que eu acho que é muito foda, assim, e não tem como a gente não falar, que é a centralidade no trabalho. Tipo, parece que é sempre o trabalho. Então, assim, eu tinha um propósito que era, né, eu era head de produção, fazia filme, coisa pra TV. E nossa, era o que eu sempre quis. E aí eu cheguei lá, e aí agora eu tenho paulada. E tipo, eu quero estar na frente das câmeras, do microfone que seja, e não mais atrás. E aí quando eu fiz essa mudança, você tá louca. Agora que você tá aí, você vai abrir mão disso. Tipo, como assim? E aí eu falei, será que eu abri mão do meu propósito? Mas eu tô tão mais feliz agora. E assim, você fala muito, né, no Corre Delas. Sim. Que é pra falar sobre trabalho sem romantizar a porra toda. Que eu amo, que eu acho isso tão importante, tão necessário. É tão gostoso te ouvir, eu sou muito fã real. Fico feliz. Ouço todos. E aí… Por que a gente meio que tem essa dificuldade de tirar o trabalho do centro, né? Porque acho que muita gente assim, eu sou o que eu faço. Tipo, você vai num date, a primeira pergunta, o que você faz? Sim, exatamente. E o que você faz te traduz
te define, assim. Por que a gente tem tanta essa centralidade no trabalho, gente? Que confunde o propósito Confunde completamente com o trabalho. Não, e eu sou capricorniana, né? O trabalho tá ali. Até isso, essa coisa de já terem determinado que Capricórnio são pessoas que trabalham muito. Meio que eu já cresci nesse sistema, sabe? Ainda que eu nem quisesse trabalhar. Se fosse uma capricorniana que não quer fazer nada. Você precisa trabalhar e trabalhar duro, senão você não vai ser capricorniana. Então, pra mim, de fato, o trabalho mas eu acho que é uma construção social mesmo, assim, essa coisa de apresentar, né? Tirando o corre, que tem uma estrutura ali de roteiro, toda vez que eu vou entrevistar alguém, isso eu aderi esse ano. Eu peço pra pessoa se apresentar sem falar o que ela faz, mas o que ela gosta de fazer. E eu sei que, assim, eu já começo a entrevista numa grande cilada pra pessoa, porque eu sei quão difícil é a gente falar o que gosta de fazer. Pra mim é muito difícil, porque no fim das contas, eu acho que a gente que trabalha com criação e comunicação, o que a gente gosta de fazer fora o trabalho sempre tá meio que relacionado ao que a gente faz. Porque assim, sei lá, eu amo viajar, acho que todo mundo gosta, mas quando eu tô viajando eu gosto de ir ao museu. Isso sempre, né? Conhecer novos restaurantes e tal. Só que assim, se eu tô num museu, eu vejo uma obra ali, aquilo me leva pra algum lugar que, nossa, isso daqui dá um texto muito legal. Eu não consigo separar as Porque coisas. Porque o trabalho é um trabalho muito pessoal, assim, tá muito dentro da gente, né? Exatamente. E aí a gente não consegue separar. O que aí também, assim, é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque você pediu demissão por conta de um burnout, fez uma mudança de carreira aí. E eu acho que, assim, a gente liga muito burnout a um excesso de trabalho, mas atualmente, eu tive um burnout no meu trabalho anterior por excesso de trabalho, mas eu ando tendo meio uns sintomas ali que eu já tô, tipo, meio levantando as anteninhas. Porque, por exemplo, o Paulada sou eu. Sim. Então sou eu, é o que eu tô criando o tempo inteiro. É tipo uma coisa que não dá pra separar de mim. Então, qualquer coisinha me destabiliza. Então, eu tô tendo um burnout não é pelo excesso de trabalho, mas é pelo nível de estresse que as coisas me causam dentro de um projeto que é muito pessoal pra mim. Total. Você sabe que ontem eu fui num jantar e tava a Xênia França, que é uma cantora maravilhosa. E a gente tava falando meio que disso, assim, desse esgotamento. E aí o trabalho e tal. E ela me falou um negócio que acho que cabe muito aqui. Que eu vou ainda digerir, mas já tô passando adiante. Que é o seguinte, às vezes a gente tem o propósito. As oportunidades aparecem na nossa frente, assim. Mas a gente precisa estar com a cabeça boa para lidar com todas elas. Porque senão, se a gente tá no meio do nosso propósito, mas a gente não tá mentalmente bem, o que adianta a gente tá fazendo ali, né? Caraca, foi foda. E quando ela falou isso, eu recebi muito num lugar disso que você falou. Eu tenho que estar bem pro corre, eu tenho que estar bem para fazer minhas outras coisas e tal. Então, o que eu vou fazer fora esses lugares para estar bem quando eu preciso chegar nesse momento? Só que é muito difícil, de fato, né? Porque as coisas acontecem no meio do dia. Então, acho que é uma busca de equilíbrio que ela chegou ali e admiro muito. Que é difícil, de fato, da gente atingir. De como que eu vou separar as coisas pra estar mentalmente bem onde eu preciso estar bem, sabe? Conseguir desligar, né? Exato. Assim, o desligar. Eu tenho visto muita coisa sobre isso. A gente não consegue descansar. Porque até quando a gente acha que a gente tá descansando, a cabeça tá a milhão. Por exemplo, assim, eu não consigo dormir. Eu durmo ouvindo podcasts de história. Tipo, gente, eu sou um neném que precisa de uma historinha ali pra eu conseguir dormir. Tadinha. Tadinha, que barra. Porque é como eu consigo sair da minha cabeça, prestar atenção em outra coisa pra eu desligar. Porque senão eu fico fritando, pensando no que eu tenho que fazer, no que eu não fiz. Tá tudo dando errado. Tipo assim, aí vai, né? Mas ainda assim você tá absorvendo, né? A sua cabeça que por mais que ela desligue, ela tá ali
recebendo informação. Zero saudável também, né? Mas eu sou assim também, comigo é livro. Livro, até pra ansiedade, é o que me traz… me deixa focada ali numa história que não é minha. Sim. E que me deixa presa no presente. Tem gente que… Eu fiz uma matéria na época falando o quanto a leitura ajudava a minha ansiedade. Logo que eu voltei, assim, do meu primeiro burnout, da primeira fase do burnout, eu fiz essa matéria. Eu amo, né? Eu odeio. Tipo, colecionadoras de burnout, gente. Isso não é… Isso não é… Que ótimo. E as pessoas me falavam, Lu, leitura pra mim não é uma coisa que me coloca no presente, porque aí eu já quero pular a página, não sei o quê. Então também, até isso é individual, né? Cada um encontra a sua forma ali de desligar. Porque a gente tá com problema de mais. foco. Exatamente. A gente tá com muito problema de foco. Eu tava falando com uma amiga assim, falei, o nosso cérebro tá atrofiando, a gente tá ficando… Eu sinto que eu tô ficando mais burra. Eu também. Eu tenho muito essa sensação. Eu falei, também. gente, tipo, sei lá, eu pensava mais sobre as coisas. Eu tinha um foco maior, eu lia mais. Eu ia mais ao cinema. Cara, eu trabalhava com cinema, eu não vou mais ao cinema. É tipo, surreal isso. E ao mesmo tempo a gente absorve muita informação, né? Só Mas que a tudo sensação raso, que eu né? tenho é isso. Que, eu sei falar mais ou menos do que tá acontecendo, mas se for aprofundar, eu não sei falar, sabe? Não consigo passar da página 2. É tipo assim, exatamente. gente… Tipo, parece que eu tô meio dando cabeçada na parede, assim. É surreal. Você fica 4 horas no TikTok e fala… Nossa, aprendi um monte de coisa. Mas você não vai lembrar de nada. Total. Porque ali é uma coisa muito rápida. Falaram um negócio, no momento você achou interessante. Depois você já passou pro outro, você já esqueceu. Total. Então, assim, a gente tá… Num mato sem cachorro ali, eu acho, assim. Correndo atrás do próprio rabo, todo mundo perdido. E se for parar pra ver, tá tudo em volta do propósito, tá? Esse é um belo tema, assim. Né? Porque no fim das contas, sei lá, eu fico vendo um monte de informação o tempo inteiro, pensando no meu trabalho. Como eu posso aprimorar esse meu trabalho, que no fim das contas é o meu propósito. Mas aí é isso, né? Tô cheia de informação, consigo tirar uma coisa ou outra do papel. Tô exausta, mas e aí? A troco de quê, né? Assim. Tipo, nossa, e aí tá cumprindo o seu propósito, assim. Minha terapeuta hoje falou assim, Paula, qual o sentido da vida pra você? Nossa! Eu falei, nossa, Cláudia, que querida. Falei, o sentido da vida é passar perrengue. Tipo nossa, assim. eu nem sei responder essa pergunta. Tipo, ela veio você. Falei, se ela passar perrengue, a vida é muito difícil. Porque também, assim, essa visão… Eu falei disso, da gente ter um propósito um pouco mais realista, não ser essa coisa tão megalomaníaca grandiosa. Só que será que isso também não é uma visão pessimista? De, tipo, limitar o nosso sonho dentro de uma coisa que seja mais, né, palpável ali? Sim, uma coisa até de impostora, né? De, não vou me permitir pensar tão grande, né? Porque não sei e tal. Que aí eu vou sofrer mais, eu vou ficar mais frustrada, ficar lá correndo atrás daquilo. Mas, gente… Só que aí tipo, meio triste também. É triste. Porque aí, putz… Queria fazer uma coisa mega. E se ninguém pensa muito uma coisa mega, as coisas também não acontecem. É tipo Total. assim, gente. A gente vai sair daqui chorando. É enlouquecedor. Porque se a gente ficar pensando, chega num lugar sem resposta até, né? Um não lugar, assim. Mas acho que no fim das contas… a gente entender… Eu acho que tudo parte do autoconhecimento, sabia? A gente entender quem que a gente é no mundo. O que a gente quer. Porque a partir do momento que a gente sabe o que a gente é… A gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer. E isso é tudo muito novo pra mim. Embora eu fale sobre isso há alguns anos, eu falo num lugar de construção. E eu acho que só agora eu tô conseguindo chegar num lugar palpável pra mim de entender e colocar os limites. De falar, tipo, esse convite eu não vou aceitar. Porque tem uma fase da nossa vida que a gente acha que a gente tem que aceitar tudo. Você só vai. Tá em todas. E a gente tem energia pra isso, né? Hoje eu, particularmente, não tenho mais energia pra isso. Nenhum. Então, eu fico… eu tenho muito orgulho de falar, putz, não vou conseguir nessa… pra mim não faz sentido. E aí eu acho que isso vai moldando o nosso propósito. Porque às vezes pode ser um propósito… E tô elaborando aqui, tá? Pode ser um propósito com a gente, de bem-estar, sabe? E aí, o propósito é você se cuidar, se respeitar. A gente se cuidar tipo… e tá bem. E vai pra esse lugar que a Xênia falou. Que aí você consegue fazer outras coisas, feliz e tal. E vai virando o propósito. Isso é muito bom. O nosso propósito é ser cuidar da gente. Porque, tipo, não tem ninguém aí
aí cuidando da gente, entendeu? No fim das contas. É tipo quando a galera vai pra academia e posta. Só eu tô fazendo o que só eu posso fazer por mim. Exatamente. É isso. Porque não tem. Então, se o nosso propósito for… Eu amei essa conclusão. For cuidar da gente mesmo, da nossa saúde mental. De tipo assim, o meu limite é esse. Eu não consigo ir. Se eu for pra lá, eu vou cair numa cilada que eu já caí antes. Então, tipo, o amadurecimento, o autoconhecimento… Porque aí, com isso, a gente vai ter saúde e disposição pra realizar as outras coisas que a gente quer. Exato. Porque eu acho que assim, aí meio casa tudo. Tipo, a gente foca muito no trabalho. Porque eu acho que o trabalho traz uma realização de fazer uma coisa que a gente gosta. Exato, não tem como. É a partir do trabalho que a gente vai viajar, que a gente vai comprar, que a gente vai viver experiências que a gente gostaria de E até viver. fazer o trabalho em si. Tipo, fazer o paulada. Eu cheguei à conclusão de que assim, eu tenho uma contradição mega que eu queria. Eu queria ser herdeira, eu não quero fazer nada, eu não quero trabalhar. Mentira! Porque aí tem uma proposta, um projeto, eu falo que, nossa, eu quero… Porque eu gosto do desafio, eu gosto da coisa nova. Eu gosto de realizar, de tirar as coisas do papel. Acho que é por isso que eu fui head de produção e eu fazia filme. Porque eu, tipo, fazer o negócio sair de um lugar e transformar numa outra coisa, assim. E aí eu fico nesse dilema interno de… Eu quero fazer nada, eu tô esgotada, cansada. Queria ficar… Juro, ser herdeira. Mas você sabe que te ouvindo, eu me identifico muito com isso. Porque todo dia acordando querendo ser herdeira, mas ao mesmo tempo amando o que eu faço, sabe? E eu acho que aí é uma grande cilada do propósito também. E de quem não tem um propósito, por exemplo, porque… É muito fácil pra mim fazer o meu trabalho… Fácil assim, entre aspas, fazer o meu trabalho amando o meu trabalho. E falar sobre propósito, sabe? Porque acho que tá tudo bem também você trabalhar num negócio que tipo… Putz, tô aqui porque eu quero meu dinheiro e eu quero… O meu propósito é ter uma casa X, é viajar e ter esse dinheiro pra isso. Tá tudo bem fazer um trabalho que eu não sou apaixonada. Só um trabalho, talvez até possa ser melhor, na real. Porque aí você coloca o trabalho num lugar mais secundário. Ele ali é um meio pra um fim. Sim. Você não abraça o seu trabalho como a gente faz, que aí você vive aquilo e aquilo te consome às vezes. Por mais que a gente goste. Eu acho que aí também já é um outro dilema que fica. Porque não adianta, consome a gente. Por mais que, cara, eu amo muito o que eu faço. Tipo, o meu trabalho com paulado, o meu trabalho na áudio. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Privilegiadíssima de poder fazer isso, eu me sinto. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também tem essa ciladinha aí de… Me consome, eu não, tipo… Caiu a caneta, beijo, tchau, vou pra minha casa. Não vou pensar sobre isso. Aí eu vou usufruir do que o dinheiro do meu trabalho me proporciona. Exato. Assim, não tenho dados, é completamente da minha cabeça. Mas… Pensando nas pessoas que eu converso e tal, as pessoas mais esgotadas, eu acho que são essas que têm o nosso perfil, sabe? Que é esse perfil que… não para, que ama o que faz de fato e que o trabalho depende da própria pessoa ali, né? Pra ele funcionar, enfim. Assim, zero dado de uma instituição. Mas, sei lá, de conversa, eu acho que as pessoas mais esgotadas são essas que estão se entregando Ou que tenham uma carga horária absurda de fazer, tipo, turnos. E aí você ficava… 15 horas em pé, né? Assim, exato, desumano. Não tem como. Aí acho que até num outro lugar, assim. Mas eu também acho, sabia? Não tem mistério, né? E até porque eu acho que a gente tem muita dificuldade de ver as conquistas e as coisas boas. E eu acho que a gente foca muito no problema, assim. Eu acho que eu, pelo menos, tipo assim… Ai, tá tudo dando errado, tá tudo ruim, não sei o que é isso aqui. Não… Pô, mas aí alguém fala… Mas isso aqui, olha que legal, isso, não. Eu falo, isso é legal, mas isso aqui… Tipo assim, o foco tá sempre… no problema. E eu acho que tem uma construção social também em cima da mulher que eu… Praticamente, eu só consigo comemorar uma coisa que eu sofri muito pra conquistar, sabe? Eu acho que, nossa, pra eu escrever o livro, eu tenho que sofrer, eu tenho que ficar lambendo aquele texto e tal. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que, sei lá, antigamente eu levava uma semana pra fazer uma matéria, no começo da carreira, assim. Aí depois, quando você faz uma matéria em 2, 3 horas e ela tá boa, você olha e você fala, não é possível. Não, mas eu não sofri, foi muito fácil. Essa mania de achar que
que acho que tá nesse mesmo lugar do problema, de achar que pra conquistar precisa ser sofrido. E não precisa ser sofrido. E acho que é por isso também que a gente passa muito tempo em relações tóxicas e abusivas, porque a gente tem esse apreço pelo sofrimento. E não precisa ser sofrido, sabe? Eu penso muito quando eu comecei a namorar com a Stephanie, minha mulher, ela trouxe uma leveza tão grande pra minha vida que eu nunca tinha tido antes, e eu sentia até que eu não merecia ser amada daquele jeito, porque eu achava… Sabe quando você acha, isso não existe, sabe? Sim. Não é assim. Eu tô buscando a minha Stephanie. Então, menina… Preciso, que eu senti essa paulada dos relacionamentos tóxicos, ela bateu forte porque a gente passa por tanto sofrimento que quando chega alguém que simplesmente faz o mínimo, quer te tratar bem, você fala, não é possível. Não, eu não mereço, isso não existe. Em alguma hora ela vai ser escrota, porque não é possível, sabe? E aí eu comecei a levar pro meu trabalho, pra minha família, outros cantos da minha vida. E tipo, putz, não precisa ser… tudo tão difícil, né? Exato, Caramba! Exato. Minha terapeuta fala muito assim, filha, você tem que botar na sua cabeça isso. É um auto-boicote gigantesco. Eu sou super essa pessoa. Pra mim, tô desconstruindo isso, porque é isso. Quanto mais a gente trabalha, melhor a gente fica naquilo que a gente faz. Não tem como. E a gente não dá esse valor. Exato, tipo assim, nossa, mas eu consegui. Eu fiz tudo isso nesse tempo. Eu também tenho muito isso. Tipo, porque eu não tenho mais que ficar trabalhando tantas horas. Mas olha o tanto… Aí eu falo assim, eu não fiz nada. Aí sempre precisa de alguém pra me mostrar o que eu tô fazendo, o meu valor. Porque eu não consigo ver isso sozinha. Sim. E tipo, que bosta, né? Essa validação do outro que a gente precisa de alguém pra ficar validando a gente ali. Porque a gente não dá conta de ver. Eu acho isso muito triste, assim. Muito triste. Eu acho que tem muito a ver com a gente ser mulher. Imagina pra você ainda, assim, uma mulher negra. É uma outra carga ainda, né? Mas eu acho muito triste e real, assim. Espero que as novas gerações sejam melhores em relação a isso. E eu acho que tem uma coisa também, quando a gente coloca o nosso propósito pra fora, quando a gente conta pras outras pessoas. Sim. Então você jogou no mundo o seu propósito. Aí vem a cobrança. Aí vem, tipo, o julgamento. Aí vem, falhou. E deu ruim. Eu tenho certeza que muita gente… Tipo, nossa, gente, ela lançou um podcast, coitada. Deu ruim ali. O que aconteceu? Total. Mas a gente não pode paralisar, assim. Você sabe que… E isso também tem… Eu sempre acabo no esgotamento, porque é isso. Eu nunca paralisei diante de um desafio, assim. Nunca. Eu não tenho nenhum momento que eu te fale… Ai, não, mas aí chegou, amarelei. Não. Nem num burnout, né? Tipo assim… E é isso que me levou pro burnout. Porque isso também esgota a gente, sabe? Essa coisa de ficar pensando no julgamento do outro. E que existe, porque a gente também julga, né? Sim, não sejamos hipócritas. A gente julga também todo mundo, julga, a gente também fala. E é por isso que a gente sabe que as pessoas falam, que as pessoas julgam e tudo mais. E isso vai levando a gente para um esgotamento mental, assim, que é surreal. Porque a gente não quer paralisar e não paralise, vai e faz. Mas aí tem o outro falando, é a opinião do outro. Aí a gente não acredita. Vira um grande bololô de burnout, assim, de esgotamento. E querendo se provar o tempo inteiro. É muito doido. Viver é muito doido. É muito doido, gente. E a gente fica tipo assim… Porque a hora que você começa a falar das coisas, né? Aí você para pra pensar e analisar. Você fala assim, gente, tipo, tudo é uma contradição. Somos todos… porque a gente fala assim… essa pessoa é amado. Todo mundo é hipócrita, meu anjo. Porque a gente fala uma coisa, acha uma coisa. E a gente faz outra coisa porque a gente se perde na nossa contradição. E a gente muda porque também. É difícil. E muda também. E a gente muda o de tempo opinião inteiro, graças a Deus. E tal. E tá tudo bem. Isso, muda de propósito, muda de sonho, muda de tudo. E acho que assim, isso é muito bom. De colocar assim, as coisas terminam. Sim. Tipo, o casamento terminou. Ai, não deu certo. Fiquei casada 4 anos e fiquei junto com meu ex-marido 7. Aí quando a gente… Ai, não deu certo, né? Não sei que outro dia falou, eu contei a história. Deu enquanto durou, mas não deu certo, né? O gente. seu casamento. Falei, mas quem disse que não deu certo? Deu super certo. Meu ex-marido é a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Ele é incrível, é meu amigo. Ele criou a trilha do meu podcast. Tá tudo certo, a gente teve um ótimo relacionamento. Durou, acabou. Legal, graças a Deus, que agora nem homem, nem de homem eu gosto mais, entendeu? Tá tudo ótimo, perfeito.
Não é um problema. Sim. Então, assim, vamos normalizar os fins, normalizar as Total, mudanças de total, opinião, de total. tudo. E acho que não olhar para os fins como um lugar de fracasso, sabe? Porque a gente tem muito esse lugar, é isso. Sim. Ai, acabou, fracassou, não E a deu gente se certo. martiriza, né? A gente Tipo… fica mal, a gente e cria traumas e tal, mas… Acabou, gente. Não tem isso. muito. Mas assim, sou zero. Tô nesse processo de desconstrução, né? Que é diário, assim. A gente cai nas ciladas o tempo inteiro. Não tem como. Me incomoda muito também como que o propósito se tornou essa palavra esvaziada. Muito uma coisa de coach, de autoajuda. Que oferece ali uma ajuda rápida para as coisas super complexas. Não, e que demoram, né? A gente não conquista as coisas da noite tira a pro dia. individualidade, né? Tipo assim, o meu propósito vai ser o mesmo que o seu. Exato, de jeito Por nenhum. mais que seja nosso propósito seja ajudar os bichinhos, vai ser de forma diferente. Cada uma como tem que uma… bichinhos, que sei lá Em onde. que lugar, né? total. Tem todos os detalhes ali, assim. E aí me irrita um pouco isso. E eu acho que isso acontece com muitas palavras, com muitos conceitos. Nossa, e o tempo propósito é um inteiro. deles, que aí deixa a gente meio nisso, tipo, mais frustrada do que já precisava ser. Porque a gente não consegue definir, né? Nas minhas consultorias eu falo muito sobre isso. Assim, a gente não resolve problemas que a gente não dá nome. Então a gente precisa nomear para entender como que vai resolver, né? Então, quando a gente não consegue mais definir o que é propósito, a gente fica correndo atrás do rabo. Qual é o meu propósito de fato? Mas a gente nem sabe mais quem é o propósito, para onde foi o propósito. Se perde, né? se e aí perde. fica, fala de propósito, nossa, ai que preguiça. Ou, ai, tipo, não tem o meu. É sempre por uma coisa ruim, ao invés de ser esse olhar pra si, pra coisa mais aprofundada, assim. Porque essa coisa meio no atacado, é uma receita de bolo. Toma, como gente. se tivesse fórmula, 5 né? passos pra você atingir o seu Total. propósito. Brother, Total. pelo amor de Deus, né? Total, Não me venha. E total. muita gente cai, né? Eu acho que é muito como o autocuidado, assim, não tem fórmula. Cada um encontra o seu jeito, o que é… Eu lembrei disso porque eu tenho uma hashtag que chama Show Ansiedade, que eu criei logo quando eu tive o burnout, que foi um momento que eu comecei a tomar remédio ali pra conseguir sair da cama, sabe? Só que quem toma remédio sabe que ele demora 15 dias, mais ou menos, pra começar a fazer efeito e você começar a reagir. Só que eu tava num estado tão grave que eu falei, eu não consigo esperar 15 dias, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E a atividade física foi o que me fez sobreviver naqueles 15 dias ali. Sim. Só que assim, a atividade física funcionou pra mim. Acho que tem estudos comprovando o efeito da endorfina no nosso corpo e tal. Mas funcionou pra mim. Tem gente que não funciona. Então, tem gente que não sente essa satisfação quando sai. E aí, eu vou falar, não é possível, gente. Eu sinto, como é que você não sente? Não, pra mim dá certo, sabe? Me equilibra. Só que eu também tenho muita noção e cuidado quando eu falo sobre isso, que não é a solução da ansiedade. Não é a solução do esgotamento, sabe? Pra É um você caminho. funcionou. É um caminho que funciona. Mas assim, é terapia, é se cuidar com profissionais, sabe? Não… Eu até acho que pra mim funciona também, mas aí assim, não é qualquer exercício. Sim. Tipo, agora eu tô fazendo hidroginástica, tô amando porque eu adoro água. Então tá eu lá e as vozinhas Amo. arrasando na hidroginástica. Tipo, fiz acho que 4 aulas até agora. Falei, gente, acho que vai dar bom. Oremos, né? E eu acho que também tá tudo bem daqui Se a não pouco der, né, você também. encontrar outro, assim. Porque desde que eu parei de dançar, tem 15 anos… eu nunca mais consegui fazer qualquer coisa com muito prazer em relação ao corpo. Porque eu acho que pra mim, a realização máxima era dançar balé, sabe? Então eu sempre… tô nesse lugar. Agora eu encontrei o tênis e aceita que é aula de spinning na Velocity. Gente, vocês mas são tudo uma louca da seita, é uma cabeça. Eu fico seita. assim, esse povo E gosta é de muito tortura. doido, porque assim, eu odeio música alta. Qualquer coisa muito alta, eu odeio. Não me dou muito bem com o escuro, gritaria. Tá. E é todo esse combo durante 45 minutos e… pra mim funciona. A minha última
questão aqui pra você, antes da gente encerrar. Tudo que a gente falou, qual que é essa conclusão? Tipo, foda-se o propósito? Ou a gente vamos ficar por um sonho porque o sonho é melhor? Ou a gente entende que o sonho é o propósito? Mas acho que a gente meio concluiu ali, até no início da nossa conversa, que eu achei incrível quando você falou do cuidar da gente. Sim, que aí acho tem que a parte ver disso. É isso, eu acho que o meu maior propósito hoje é estar bem comigo pra realizar as outras coisas. Qualquer coisa que eu tenha vontade de fazer, sabe? E não precisa ser um propósito, um mega propósito. Podem ser muitas coisas. Se a gente parte do princípio de que o maior propósito é cuidar de nós mesmos, aí a gente pode ter esses outros propósitos, até pra fugir do trabalho. Então, é um propósito de relacionamento, é um propósito de com a família. O meu propósito é me aproximar mais da minha família. O meu propósito é tipo assim, ter outros. Quero viajar mais, quero… sei lá, né, tirar mais férias. Total. Acho que acho que pensando por esse ponto, assim, por esse lado, todo mundo tem um propósito, né? Todo mundo tem um desejo. Acho que o propósito é um desejo de realizar algo, sabe? Qualquer que seja essa realização. Sim. E a gente não precisa ficar dando o nome de propósito. Simplesmente vai, faz o seu rolê, o que você quer. Tipo, o propósito nesse pedestal. E o meu propósito de vida. Então, meio foda-se o propósito, faz o que você quer e se cuida, eu acho que né? eu acho que é isso. Porque é um caminho pra gente parar de se comparar também, sabe? E seguir o que a gente… de fato tem vontade. E não acreditar nesses propósitos megalomaníacos e 5 passos. Não, exato. Porque não tem fórmula. Não tem, né, gente? Não tem. Gente, meu propósito era ficar com você aqui falando o dia inteiro. Porque delicioso, eu amei. Bom, eu amei também. demais. Obrigada. Muito feliz. Muito feliz de ter você aqui. Foi demais, foi incrível. Me fez refletir aí sobre propósito de vários ângulos e formas que eu vou ficar fritando a semana inteira. Mas é isso. Mas eu também. Mas eu fiquei muito feliz com essa conclusão, assim, de verdade. Eu não tinha pensado, né? Você que trouxe, inclusive. E eu acho que a gente chegou numa coisa saudável e feliz. Porque a gente começou o papo até a gente começou meio que, putz… vamos chorar, vai ser pesado. E pelo menos a gente terminou numa coisa boa. Fiquei muito feliz. Ufa. Me fala das suas redes, dos seus projetos. Você falou do livro, o que mais você quiser falar. Esse livro vem aí ano que vem, ou depois, não sei. Porque isso, a minha ideia era entregar em agosto. Estamos em outubro e eu não tô nem na metade dele, então… Não, mas e você mudou, né? Eu mudei no meio do caminho, enfim. E talvez mude de novo. Jamais saberemos. Quando ele tiver nas livrarias, eu conto essa história. Espero vocês lá, em todas elas, todos os lançamentos. Mas eu tô no Instagram como Luanda Vieira, que é onde eu falo ali sobre comportamento de moda, beleza e bem-estar. Tem uma newsletter que ela é mensal, que chama Vamos Falar de Amor. O link também tá no meu Instagram, que é onde eu faço minhas reflexões super pessoais em relação à vida, assim. Aliás, propósito é um ótimo tema. E toda quarta-feira tô com um Corre Delas em qualquer streaming, no streaming de preferência de vocês, que é esse podcast sobre carreira da Óbvios. É muito bom. Obrigada demais, gente. Obrigada, muito sucesso pra você. Obrigada, muito feliz, gente. Vocês já sabem, Paulada Podcast no TikTok, Paula DP Garcia no Instagram. Me sigam, dão 5 estrelas no Spotify. Paulada também tá em todas as plataformas. Compartilha, ativa o sininho. Cada uma tem ali o negocinho que você tem que fazer, gente. Façam e ajudem essa podcaster aqui no seu propósito de vida com Paulada. Obrigada. Bom, eu que agradeço. Muito bom. Tem que dar paulada.